E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vagabundo Celestes. Finalmente, né, depois de tanto tempo sem postar vídeo. 2025 foi um ano, assim, um pouquinho desafiador pra mim, como tem sido todos os últimos anos. Mas 2025 especificamente, o meu gato ficou doente o ano todo. Então foi aquela saga de leva em veterinário, faz cirurgia. E aí chegou agora em novembro, no final de 2025, não tinha muito o que fazer. O gato já estava assim, ficando cada vez mais fraco. E aí, minha gente, eu tive que me despedir do gato. Para uma pessoa emocionada como eu, foi um tsunami de lágrimas. Mas tá tudo bem, hoje em dia, mais adulto, eu já entendo que eu e o meu mapa, né, indica que eu preciso soltar todas essas emoções. Então eu deito lá na minha posição fetal, choro que nem uma cachorra e, e deixo tudo sair mesmo, porque eu tenho a impressão de que se eu não fizer isso, parece que fica tudo acumulado. E aí acaba saindo com uma dor nas costas, uma dor no pescoço, uma enxaqueca. Então é melhor já soltar tudo logo de uma vez, né? E aí, meus queridos, eu venho aqui falar, né, que 2026 vai ser um ano bem emblemático e de maneira alguma vim aqui assustar ou esse vídeo tem um caráter sensacionalista. Eu quero que vocês entendam que a astrologia, ela vem ali como um alerta mesmo. Vou fazer uma analogia aqui de terremotos, principalmente os terremotos que acontecem no Japão. Quando tem um terremoto muito grande, eles soam aquele alerta de tsunami. Nem sempre o tsunami acontece, mas as pessoas já ficam preparadas ali para não ser pegas de surpresa. Para não ser para não serem pegas de surpresa. Olha a concordância verbal e nominal aqui indo para água abaixo. E eu acredito que a astrologia tem esse papel. Da mesma forma que a astrologia nos dá a liberdade de enxergar ela pela perspectiva que nos agrada mais. Então você pode enxergar a astrologia de uma forma mais mística ou mais holística, ou como eu gosto, de uma forma bem mais cética, bem embasada em acontecimentos históricos e comprovações científicas na medida do possível, né? Que muita coisa a gente tem que levar mesmo para o místico, porque não temos explicação ainda. Então vamos ao vídeo. Eu vou tentar aqui separar o vídeo em três partes. A primeira é tentando mostrar para vocês de onde que eu estou tirando essa previsão e essas informações. Aí a segunda parte, vou passar rapidamente por alguns eventos históricos, só para cristalizar o primeiro tópico. E o terceiro e último assunto vai ser basicamente ali eu dando algumas dicas e como vocês podem se preparar para esse 2026, que, né, tudo indica que se aproxima ali de 2020. Não que a gente vai ter uma pandemia, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é que pode estar se arquitetando baseado no que a gente tem historicamente falando e olhando para o céu, lógico. Então, meus queridos, vamos começar pela primeira parte. De onde é que eu estou tirando essas informações? Muitos de vocês já devem ter visto o que é um mapa astral ou um mapa natal. Isso aqui é basicamente como se fosse o mapa do céu. É essa visão que a gente tem daqui da Terra quando olha para o céu. Então a gente pode fazer uma analogia com um relógio. Só que no caso do relógio é mais simples de ver, porque a gente tem ali só 3 ponteirinhos para analisar ou para observar. Então a gente pode fazer essa analogia facilmente, porque são 12 signos e a gente tem 12 números no relógio. E aí imaginem que os ponteiros são os astros, os planetas Sol e Lua, que são os luminares, né? Que estão transitando na frente desses 12 signos ou conjuntos de estrelas, né? Que a gente vê daqui da Terra. Então, por exemplo, imagina que esse ponteiro maior aqui é a Lua. Então a gente vai ver ela caminhando aqui pelos 12 signos. E aí nós temos aqui o nosso relógio sideral, espacial, digamos assim. Então, a visão que a gente tem é como se a gente estivesse aqui no meio, bem em cima dessa linha, que é a linha do horizonte. A parte de cima é o que a gente está vendo e a parte de baixo é o que a gente não está vendo, como se estivesse ali, vamos supor, o céu do Japão.
E aí, por exemplo, agora, eu coloquei aqui esse mapa está exatamente aqui na data do dia 23 de dezembro de 2025, que é a data que eu estou gravando. Tá, o mapa tá aqui, as coordenadas tá para São Paulo, e aqui, mais ou menos aqui, quase 2 da tarde. Aí vocês podem ver que quem olhar aqui pro céu, vai ver ali o sol, já passou do meio-dia, né? Então ele já passou desse pino aqui, do topo do mapa. E aí o que acontece? Cada ponteirinho desse vai ter uma velocidade diferente igual no relógio. Por que eu tô falando isso? Ó, vocês vão reparar aqui, ó, que hoje, dia 23, o Sol tá aqui bem no comecinho do signo de Capricórnio. Que eles, os astros, os ponteiros aqui, no caso, eles rodam no sentido anti-horário. Eu não vou explicar por quê, porque é muito complexo, mas acreditem que é tudo anti-horário, ao contrário do relógio. De qualquer forma, vocês podem ver aqui que o Sol está aqui entrando nos primeiros graus de Capricórnio. Ele demora 30 dias para percorrer todo esse signo aqui. É justamente por isso que o Sol é o ponteiro mais conhecido, porque quando a gente pergunta, qual que é o seu signo? A pessoa vem lá, eu sou de Capricórnio, porque é justamente o lugar em que o Sol estava passando, no momento exato em que ela nasceu. Mas reparem que no mapa natal de uma pessoa não vai ter só o ponteiro do Sol. Então imaginem, forcem um pouco aí a imaginação, imaginem que acabou de nascer um bebê aqui nesse exato momento. Então esse bebê vai ser um bebê capricorniano, digamos assim, porque ele tem o Sol passando em Capricórnio, mas também ele vai ter Marte e Vênus passando ali em Capricórnio no mapa natal dela, dessa criança. A mesma coisa que a Lua está transitando em Aquário hoje, ela demora mais ou menos 2 dias para passar em cada signo, e 28 dias para dar uma volta completa. E o ascendente, que é a constelação que está ascendendo no horizonte, é a constelação ali que a gente fala, qual que é o seu ascendente? Meu ascendente é tal. No caso dessa criança seria o ascendente em Áries, né? Um pouquinho agitada, né? Mas aqui quando a gente fala o ascendente é isso, é aquela constelação que estava subindo, ascendendo no horizonte, bem no momento exato em que você nasceu. Por que eu dei essa introdução? Porque eu acho muito importante uma pessoa ter conhecimento do que é um mapa astral, inclusive do mapa dela, que é o seu manual de instrução. E eu acho que a astrologia ela é para todo mundo. Hoje em dia eu posso falar isso com propriedade. Todo mundo assim não digo porque ela é um pouco complexa de estudar, mas se você tiver tempo, estudar, você vai entender e é capaz até que consegue fazer previsões, porque não é um bicho de 7 cabeças. Como eu disse, ela tem um lado que é muito cético, que qualquer um tem acesso. E aí, meus queridos, uma coisa que é muito importante vocês entenderem no mapa, eu vou dar o exemplo do relógio mais uma vez. Vamos supor, quando a gente tem aqui meio-dia ou meia-noite. Então esses dois ponteiros eles vão estar aqui no número 12. É como se eles estivessem zerando ali o cronômetro, né? Eles estão no mesmo lugar, no mesmo ponto, no número 12, por isso que a gente marca 1200, né? E aí nos momentos seguintes ele vai marcar 12:1, 12:2, 12:3, porque ele zerou, ele como se ele estivesse zerando ali o ciclo e começa um outro ciclo de mais 1 hora. A mesma coisa, a gente pode fazer essa relação com os planetas. Então, quando a gente tem dois ou três planetinhas juntos, assim, ou astros, né? Que a gente não vou chamar. Quando eu falo planeta, não estou falando do Sol e da Lua, mas vocês entenderam, né? Eu sei que Sol e Lua não é planeta. Mas quando os planetinhas estão juntinhos assim, é como se estivesse ali os dois ponteiros do relógio, ou três, no mesmo grau ali ou no mesmo número, eles estão zerando um cronômetro. E aí é nesse ponto que começa a fazer um pouquinho de sentido a astrologia e o que é essa observação das estrelas, né? Então, como a astrologia é uma prática milenar, já se tem registros ali da Grécia Antiga, que a população observava o céu e observava esses corpos celestes que se movimentavam ali no céu e eram diferentes das estrelas que estavam fixas, né? É que eles tinham a impressão que estavam fixas. Antigamente, como não tinha telescópio, só era possível enxergar até o planeta Saturno. Então,
Então, Plutão, Netuno e Urano só foram descobertos mais ou menos no século XVIII. 1700 alguma coisa. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, porque história não é o meu forte, tá? Então, os antigos só conseguiam observar até ali Saturno. E aí, o que eles fizeram? Foram fazendo esse registro, é como se fosse um arquivo milenar. Ah, esse planetinha passou ali na frente daquele grupo de estrelas, aconteceu tal coisa no planeta. A gente pode associar, como se fosse uma datação mesmo. Ah, quando que aconteceu tal queda de tal império? Ah, aquele planetinha estava passando ali na frente daquele grupo de estrelas. Pronto, aí você já tem ali um registro. E aí quando se descobriu os outros 3 planetinhas que eu estou comentando aqui, tudo bem que Plutão teve aquela saga, ah, não é planeta, não é planeta, é planeta. De qualquer forma, isso não alterou a órbita do corpo celeste, do asteroide ou do planeta, que é Plutão, e ele continua fazendo o seu movimento ali. Então, quando foi descoberto Urano foi descoberto mais ou menos ali no século em que se descobriu a eletricidade. Aí foi quando começou a astrologia moderna. Ela passou da astrologia tradicional e começou a se modernizar. Por que eu estou falando que começou a modernizar? Porque aí você adicionou como se fosse mais 3 ponteiros gordões ali, ponteiros mais lerdos, que vai adicionar ali de um fator de comprovação, digamos assim, um fator de comprovação histórico. Porque a partir do momento que se descobriu esses planetas, você volta na história, quando caiu tal império, esse planeta estava passando aqui. Ou quando surgiu tal coisa, um novo tipo de comércio, um novo tipo de economia. Esses 2 planetinhas aqui mais distantes da Terra estavam juntos em tal signo ou em tal agrupamento de estrela. Então é dessa forma que a astrologia começou a se modernizar, quando se acrescentou os planetas que só podia ser visto com telescópio, que é Urano, Netuno e Plutão. E aí com esses dados a mais, conseguiu-se fazer algumas observações ali, como por exemplo ali, por coincidência ou não, 250 anos atrás, esse planetinha aqui, que é o Plutão, estava passando exatamente nessa região aqui, que é o começo do signo de Aquário, que é quando estava tendo ali a Revolução Francesa. Então a gente já pode ali, nossa, então não é assim grosseira a previsão, né? O planetinha entrou ali num signo, vai acontecer isso. Não, geralmente são alinhamentos, né, de planetas que estão trocando de signo e aí fazem alguns ângulos retos, assim como vocês podem ver esse triângulo isósceles que formou aqui. Então, quando teve esses alinhamentos na história, coincidiu de ter grande mudança no curso dos habitantes aqui da Terra, da população da Terra, digamos assim, tá? Então é baseado nisso que a gente vai fazendo as previsões. Então é como se esses 3 planetinhas mais longe da Terra indicassem grandes transformações em que o planeta vai passar como um todo. Então não é ali, eu comprei um carro e mudou minha vida. Não, vamos supor que a gente passou por uma crise, igual aconteceu na pandemia. Foi um evento global em que todo mundo se afetou. Tudo bem que cada um lidou com uma forma, né, conforme foi a experiência de vida, mas de qualquer forma todo mundo aqui do planeta Terra estava submetido a essa energia. Algumas regiões sofreram mais, outras menos. De qualquer forma estava todo mundo ali sobre esse evento, essa catástrofe, esse momento traumático, digamos assim, né? Eu acredito que seja mais fácil ou menos complexo fazer previsões globais do que previsões para uma pessoa, porque a pessoa vai envolver ali a vivência dela, os traumas, as facilidades, as dificuldades, tudo isso. Mas quando a gente olha para esses planetas que eles acabam mudando o curso de uma geração inteira, eu acredito que seja mais fácil a gente identificar essas mudanças que a população da Terra ela sofre. Como o exemplo que eu dei aqui do Plutão há 250 anos atrás, na mesma
região aqui, ele estava entrando em Aquário, estava acontecendo a Revolução Francesa, e agora, em 2023, quando ele entrou, ali, quando ele botou o pé em Aquário, a gente teve o boom da inteligência artificial, foi aquela coisa ali que veio revolucionando mesmo. Não tem como negar essa coincidência desse trânsito de Plutão por Aquário, Aquário que muitas vezes está relacionado a um tom de rebeldia, mas também um tom do social, das minorias, mas também a tecnologia, as inovações. Lembrem que a gente remete muito a Aquário a um signo criativo, um signo que está ligado ali ao futuro, digamos assim. Então a gente pode fazer essa clara associação de transformação da população humana através dessa evolução na tecnologia, digamos assim. Da mesma forma, quando surgiu a eletricidade, a revolução industrial, todo mundo sofreu algum impacto. E a gente tá vivo aqui. Tá vivo não, né? Mas a população humana está aqui contando a história. E vocês podem ir observando que grandes mudanças, principalmente na economia global, decorreu na presença de alinhamentos planetários. Esse alinhamento que eu digo é como se fossem os dois ponteiros ali no mesmo grau. Então, como por exemplo na queda do Muro de Berlim, a gente tinha Saturno e Netuno se encontrando no signo de Capricórnio. Quando teve a queda do Império Romano, quando teve o começo da Idade Moderna, todos esses eventos em algum período, se a gente voltar aqui, e aí 2026 não é diferente. A gente, como eu te falei, a gente já está sofrendo essa influência. Cadê o mouse? Não quer funcionar. Como eu falei para vocês, a gente já tá sobre essa influência, digamos assim, de Plutão em Aquário. Temos aqui Urano também trocando de signo e temos esse encontro de Netuno e Saturno que vai ficar exato em fevereiro de 2026. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, pelo menos sobrou uma. Essa aqui virou um grude. Calma que eu já vou dar comigo. Aí, então, aqui em 2026 vamos ter esse alinhamento, que foi o mesmo alinhamento que a gente teve na queda do Muro de Berlim. Saturno sempre representando, tem a simbologia de estruturas, e Netuno tem a simbologia da dissolução, muito emblemático, um muro dissolver quando acontece essa conjunção, né? Quando eles se encontram, a gente chama de conjunção. E agora, só que agora está acontecendo essa conjunção no primeiro signo do zodíaco, porque Áries é o primeiro e o Peixes é o 12º, né? O último signo. Então, isso aqui é muito raro de acontecer, porque esse azulzinho aqui, que é Netuno, ele demora 135 anos para dar uma volta. E o Saturno demora um pouco menos, mas ainda é bastante tempo, demora 28 a 29 anos para dar uma volta. Então, para eles se encontrarem, para coincidir deles se encontrarem no primeiro signo, é muito raro, é coisa de milênios. Então, é algo assim que a gente já pode ficar assim... suspeito. E aí é aqui que a gente entra no terceiro ponto. Nem sei mais se é o terceiro, quarto, mas deve estar indo, né, gente? Qual que é o ponto aqui? Como é que a gente usa a astrologia? Então a gente olha ali, vai acontecer um posicionamento raro. Então, possivelmente, a população humana, né, é um evento de massa, provavelmente todo mundo vai estar sujeito a essas transformações. E aí que a gente começa a olhar para o que está acontecendo aqui no mundo real, no mundo terroso, na realidade, no 3D. E o que a gente pode ver logo de cara que tem acontecendo? É a economia global como um todo, né? Então, em 2025, vocês viram lá aquele senhor das tarifas dando uma chacoalhada ali na economia global como um todo. Então, a gente tem aqui a referência de um império. Como eu falei, historicamente, os impérios têm o seu começo, o meio, o auge, geralmente, né? E a queda.
Então não tem como atualmente o Império estar a escape desse ciclo. Vocês entenderam? E aí por isso que a gente começa a olhar assim, será? Pode ser? E aí o que que pode, né? A gente começa a fazer conjecturas, começa a observar e juntar dados e o que que pode ser, o que que pode ser que venha a acontecer, né? O que que pode ser que venha a desencadear uma crise. Eu acho meio difícil acontecer o mesmo que aconteceu em 2020, uma pandemia. Então a gente tem aqui, como eu falei para vocês, o boom da inteligência artificial que veio trazendo essa transformação, né, de como a gente lidar mesmo com a internet, com a tecnologia. E como vocês podem ver, a gente está meio que sendo substituído pela inteligência artificial. Você vai hoje em dia no mercado, cada vez mais tem caixa de autoatendimento. Você vai fazer orçamento de qualquer coisa, primeiro você passa por um bot ou uma inteligência artificial ali que fala com você. Então cada vez mais tem menos pessoas nessa linha de frente ali, nessa questão do prático mesmo. E aí lembrando aqui, né, minha gente, não sou economista e nem historiador, mas fui pegando algumas informações e estou fazendo aqui uma fanfic. Não, não é uma fanfic, não vamos levar como uma fanfic. Mas é uma conjectura, uma previsão mesmo, igual um alerta de tsunami. Ó, pode ser que tenha um tsunami devido a esses terremotos que tiveram em 2025, metaforicamente, vamos falar assim. Então, o que acontece? À medida do ponto que você substitui pessoas, você corta gastos e as empresas começam, teoricamente, a ter mais lucro. E aí você começa cada vez mais a acumular essa renda em pequenos grupos. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é muito. E também não é tão simples assim que as coisas acontecem. Mas imaginem só: vamos supor que uma pessoa é bilionária ali. Cada vez mais tem um grupo seleto de bilionários e cada vez mais a maior parte da população está pobre. Vamos supor que uma empresa que fabrica automóveis, ela faz uma safra ali de 5.000 carros, por exemplo. Aí uma pessoa que ela é bilionária, ela pode até comprar 10, 15 carros se ele for colecionador, mas ele não vai comprar uma frota inteira de 5.000 carros. Porque o que ele vai fazer com 5.000 carros? Vocês entenderam? Então toda essa produção, ela não consegue ser absorvida, ou ela não vai ser absorvida por uma pessoa bilionária que está com a renda concentrada. Ela também não vai ser absorvida pela maior parte da população que está desrentabilizada, digamos assim. Então eu acho que, lógico, não é tão simples assim, mas é mais ou menos um exemplo do que eu estou dando para vocês de como pode possivelmente se deflagrar essa crise que pode ser que venha em 2026. Logo ali no começo do ano, provavelmente a gente já vai ter ali, epa, o negócio tá esquisito. E aí, meus queridos, é aí que eu acho que vem a última parte aqui, que é um aconselhamento, né? Como a gente vai lidar com essa crise. Eu vou até pôr aqui para vocês verem que eu vou avançar dia a dia para vocês verem como é que o mapa funciona, ó. Então eu tô acelerando aqui dia por dia, dia 11 de janeiro, 12 de janeiro, 13, 14, 15. Vocês veem que a Lua é o que vai mais rápido e os outros planetinhas, né, eles vão mais devagarinho, ó. Tá vendo? Aí a gente chegou aqui, ó, 14 de fevereiro, o Sol já tá saindo do signo de Aquário, entrando no signo de Peixe, que é ali quando vai nascer os nossos queridos piscianos. Eu não estou puxando a sardinha para os piscianos. Deveria. Cadê? Onde está a conjunção? Dia 17 de fevereiro? Sim, exatamente no dia 17 de fevereiro, ó, vocês podem ver que Saturno está a 0 graus de Áries e Netuno também está a 0 graus de Áries. Eles estão bem aqui nesse comecinho, nessa interface aqui. Peixes
e Áries. E olha, percebam como fica exato aqui esses posicionamentos desses dois planetas mais lerdos que estão na interface de signos também, formando aqui, né, triângulo isósceles. E vocês podem ver também que Lua e Sol estão juntinhos, uma lua nova belíssima, então é um começo de ciclo dentro de outro começo de ciclo, que começa outro ciclo, e assim vai indo numa loucura. E aí, meus queridos, como vocês podem ver, tem bastante coisa acumulada no signo de Peixes, né? E aí, justamente Marte, que é um planetinha mais rápido, ele vai entrar no signo de Peixes mais ou menos aqui no final, no começo de março, final de março. E na astrologia, quando a gente fala do signo de Peixes, como ele é o último signo, é um signo muito amplo, é um signo de água, é um signo que a gente pode relacionar com hospitais, pode relacionar com manicômio, pode relacionar com pessoas que estão marginalizadas da sociedade. Por isso que a gente fala que é um signo muito acolhedor, porque ele se consterna pelo outro. E é o signo que faz essa ligação com o que a gente pode chamar ali do divino, com essa ligação do que a gente não enxerga. Não tô nem falando das religiões, porque quando a gente olha para a religião, a gente está falando mais de Sagitário, que é essa coisa do se intelectualizar, de ter um guia, de ter um mestre. Aqui não, é essa conexão que a gente faz direto aqui de dentro, com uma coisa lá de cima, ou com o mundo aqui fora, ou a gente pode até chamar ali as intuições. O que é uma intuição? Um negócio que você sente. A gente pode colocar facilmente ali no signo de Peixes. E aí é justamente Marte que nos dá ali esse impulso de fazer as coisas. Marte vai estar ali passando no signo de Peixes. Eu gosto de fazer a analogia de que um Marte transitando no signo de Peixes é como se fosse um soldadinho que caiu no Oceano Pacífico. Então ele vê uma imensidão de água em volta dele e ele não sabe para onde ir. Antigamente, quando os marinheiros ficavam perdidos, eles olhavam para as estrelas para ver para onde que eles tinham que ir. E é basicamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Vamos olhar para vamos olhar para as estrelas para ver para onde a gente tem que ir. Então, como Peixes é um signo muito dessa carga humanitária muito forte, da empatia, do afeto, dessa conexão com o divino, é muito por aí que a gente tem que ir. É muito por esse lugar que a gente tem que entrar em 2026. Não tanto pela lógica, que é muito o campo do ar, não tanto pelo entusiasmo, que é muito o fogo, e não tanto pela persistência, que é o campo da terra. É mais pelo sentir, pelo emocional, que é o campo da água. E é justamente aí que eu acho que pegam as coisas. E é justamente aí que vem, acho que uma dica que vale ouro aqui para vocês. A inteligência artificial, como eu sei, tem muita gente que está assim surtando, muita gente surtando no sentido, meu, que coisa incrível, facilitou a minha vida. E tem uma galera que está surtando a nível assim, eu vou perder o emprego, o que eu vou fazer no futuro. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante vocês saberem é que a inteligência artificial, ela é um tipo de inteligência e que existem outros tipos de inteligência que eu acredito provavelmente a famigerada inteligência artificial nunca vai conseguir alcançar. Amém, Senhor. Então é o tipo de... O que é que eu estou falando aqui? A inteligência artificial, ela domina a linguagem, digamos assim. Então ela tem ali em código todas as possibilidades da linguagem. Ela tem uma capacidade de processamento muito rápida, então ela consegue ela identificar, essa pessoa está perguntando tal coisa, então é isso aqui que eu tenho que responder para ela, porque ela consegue ali prever todos os cenários possíveis, porque ela consegue verificar esse monte de código muito rápido. E é por isso que ela faz, e é por isso que faz ela ter, teoricamente, um QI alto quando vai fazer provas e testes e tal, porque ela consegue ali apurar muita coisa em um piscar de olhos, assim, digamos, desta forma. Mas o que acontece é a linguagem, ela não compreende a totalidade do pensamento. Então é como se ela dominasse o Paranauê da linguagem, mas ela não pensou, digamos assim, de uma forma bem grosseira. E voltando naquela questão das outras inteligências
E vocês me desculpem que sempre tá em obra aqui. Ah, não, você não vai passar aí também, não. Vamos, sai daí, Alicia. É obra, é gato, tá difícil. Voltando aos absurdos, né? Bom, e aí voltamos naquela questão de outras inteligências que não sejam a inteligência artificial ou a inteligência da linguagem. Vamos supor uma pessoa que ela passou ali um tipo de trauma. Ela adquiriu um modo de viver, talvez, baseado naquele trauma. Então, ela muitas vezes ela evita certas situações. E às vezes isso pode ser ruim para ela, mas às vezes evitar alguns tipos de situações faz ela não correr riscos e até mesmo, sei lá, acontecer um acidente, alguma coisa mais grave. Então é o tipo de vivência que a inteligência artificial ela não vai ter. Ela não vai conseguir passar por um trauma e falar, ai, nossa, eu vou evitar dar esse tipo de resposta para a pessoa que está pesquisando, porque eu passei por esse trauma, né? Então não vai, não é assim. É a mesma coisa, a manifestação de afeto envolve mecanismos cerebrais, químicas, moléculas que saem, entram, receptores no coração também, o fluxo sanguíneo aumenta com um abraço. Então são coisas que a inteligência artificial eu acredito que não vai conseguir, pelo menos não agora, né? Não vai conseguir ter esse tipo de emoção, uma intuição. A inteligência artificial vai vir falar, eu tô com a intuição de que você vai se dar bem nessa prova. Não, ela vai provavelmente falar, ela pode até falar que ela intuiu, mas ela fez ali uma média aritmética de probabilidades, digamos assim. Então, quanto a isso, eu acho que vocês têm que ficar sossegados e mais uma vez eu insisto aqui, por esse caminho que vocês têm que ir, pelo afeto e pela empatia, que é pela empatia, meio clichê, né? A empatia hoje em dia virou uma palavra-chave clichê, né? Mas é isso, empatia e o afeto. Eu vi alguém dizendo no mês passado que falta afeto no que a gente faz, no trabalho, né? E é justamente isso, você vê que cada vez mais fragmenta. Você compra um móvel numa Casas Bahia, numa Magazine Luiza, provavelmente é uma empresa que vai entregar e é outra empresa que vai montar. É um exemplo bem banal, mas é como se você fragmentou ali, você fragmentou ali o processo. Vamos supor que fui eu que construir um móvel que vou vender. Então vou lá, construo, vou lá, transporto e ainda monto na casa da pessoa. Teve todo um processo, digamos, de apego, né? Porque, nossa, foi ficando bonito e aí aquilo te traz uma satisfação e você tem um afeto por aquilo que trouxe aquela satisfação de ver, digamos assim, o móvel pronto. Não que a gente, não estou falando aqui que a gente tem que voltar à manufatura, que não sei o que eu não sei se hoje em dia isso cabe ainda, mas eu trouxe aqui para vocês verem o exemplo do afeto, dessa fragmentação de como essa fragmentação de processo pode minar ali uma parte humana da pessoa que acho que é muito essencial. Eu acho que é isso que cada vez mais as pessoas vão buscar, esse afeto, esse amor pelo que você faz, essa empatia, porque eu acho que eu acredito, né, que a gente vai precisar de empatia também em 2026, cada um se ajudando, principalmente nesse começo agora. Eu acredito que vai ser muito. Cada um vai se ajudar muito no começo, e aí depois que Marte sai de Peixes e entra em Áries, vai ser meio que cada um por si. Mas de qualquer forma é isso, gente. Eu espero não ter assustado vocês. O meu intuito não era esse, era mais preparar mesmo. E eu acredito que realmente, né? Não sou só eu que estou dizendo por aí. Muitas pessoas têm dito isso. Que 2026 não vai ser qualquer ano, vai ser um ano bem emblemático e vai ser um ano provavelmente vai começar a mudança do curso da humanidade. E eu acredito, né, uma opinião minha, que essa mudança vai começar ali talvez por uma crise, uma queda ali de alguma hegemonia, algum império, né? O moço ali das tarifas se atrapalhou um pouco. Só só esperando para saber se vai acontecer mesmo ou não, mas vocês já estão alertados, preparados, munidos e com as ferramentas ou a prancha correta para furar esse tsunami que está por vir aí.
Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. É, eu acho que é isso. Boas festas pra vocês. E nos vemos em 2026, eu espero, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.